A decisão reafirma a postura da FIFA em manter as partidas nos Estados Unidos, apesar da guerra no Oriente Médio. A Federação Iraniana de Futebol havia solicitado a mudança devido a preocupações de segurança após ataques do governo Donald Trump. Problemas logísticos foram citados como impedimento para a realocação. No horário de Brasília, 4h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Com Antônio Lupi. Então vamos, 4h04. É pra chegar com tudo. Começou a semana. Ótima tarde pra você que acompanha a programação da CBN Campinas. 4h04. 4h04. No ar, a partir de agora, o Arena CBN, claro, pra gente repercutir tudo que aconteceu no final de semana. Teve mais coçadinha lá na Neoquímica Arena. Outra vez, hein? Contratar como é que chama? Uma dermatologista, né? Lá no Por quê? Tá com algum problema. Um dia é o Alan. Alan, né? Aí agora é o André. Aí eles foram expulsos, né? Verdade. E agora precisa procurar uma dermato, alguma Por quê? coisa. Porque eles estão com coceira, você acha? Com coceira. E o Palmeiras conseguiu, com 2 a mais, não fazer um gol no Corinthians. Então, eu adoro essa balançada desse bananão. Terrível. Olha, o que pegou no jogo ontem, de nós, mas quem pegou, nós sabe o que pegou também. Aliás, o Flaco Lopes, hein, também. Nossa Vou falar uma coisa senhora, pra você, hein? É, bem legal. A gente vai falar da derrota também do São Paulo. Quem mais que jogou? O Santos, hein? Ganhou. A Ponte perdeu. Mas assaltaram a macaquinha. É o principal, aí tira a paz Roubaram a de macaca. Roubaram a Na macaca. caruda. E o Guarani ganhou. Posso? Vai. Vem cá. Não, Vem não. cá. Vem Não. cá. Tá bom. Nossa. Não faz isso, Zé Neve. Hoje é dia do beijo, todo mundo. Posso dar um beijo pra você, Carlão? Dá um beijo pro Carlão também, vai. Aê, arrepiou, hein, Carlão? Gostoso. Cadê o Fábio Chaib? Dá um beijo no Fábio Chaib. Cadê o Chaibe? Vou lá dar um beijo no Chaibe. Chaibe, ó. Por telepatia, Zé. Telepatia. Aê! Beijo, acho que é uma das ações mais carinhosas. Acho que talvez a mais carinhosa do mundo, né? A Luciana Gimenez, eu acho que não gosta não, viu? Não gosta de Ela beijo? falou que você, pra ter um comportamento, você, quando chega no local, é aqui, ó. Oi. Sim. Mas e não com chegar os beijando entes- todo mundo. Não, aí não. Eu também, eu concordo. Você sabe que lá, falam que no Rio de Janeiro são 2 beijinhos, né? 2 beijinhos. E aí, Dudu? Isso. Aqui em São Paulo é um só. É um só. E lá em Minas? 3. Mas por quê? 3 é pra casar. Lá em Minas que falava isso. Né? 3 é pra casar. Mas eu não sabia disso, não. o sagrado, assim, pra mim, sempre, até hoje. Eu beijo no meu pai, beijo na minha mãe. Opa, né, que é o filho. tradicional Bença, pai, bença, né? bença, mãe. Hoje ninguém Meu mais pai, minha dá mãe. benção pra avô, pra avó. Lá em casa minha filha pede benção ainda, cara. Pai dormir, especialmente Meu na hora pai e de minha dormir. mãe, onde eles estiverem, eu Bença, encontrá-los, pai, é bença, beijo. mãe. Beijo. Beijo, né? Eu, quando meus avós já estão no No céu. meu avô eu não beijava, minha avó beijava. Não, dá benção avô, benção avó. Isso. E ai se não dá. Ah, Ai, isso
Bença tia também, né? Bença tio. A tia eu já não tinha tanto. eu também Tia, lá em Mococa ainda rolava bença tia. Essa daí. O beijo é uma coisa gostosa, tudo começa no beijo, né, Verdade. Hoje é dia do beijo, hein? Grande Por que você beijo. quer mandar um grande beijo, Zé Quero Neves? mandar um beijo. Quero mandar um beijão. Um beijão. Quero mandar um beijo para minha filha, Maria Luísa. Um beijo. Um beijo, papai te ama. Pra que você quer mandar um grande beijo, Carlão? Hoje vai pra minha sobrinha, filhada Lara, né? Nossa, sexta-feira eu desidratei. Não, fiz de tudo sexta. É mesmo? Desde chorar até passar muito mal, mas muita alegria. Por causa do quê? Fez 15 aninhos. Mas você uma passou mal festa de emoção? surpresa pra ela. Passei mal de emoção e depois muito gelo, né? Não, pior que não foi por causa de... Foi a emoção e depois, né? Não tive limites. Mas foi maravilhoso. Limite é município. Mas foi maravilhoso, foi E você, pra inesquecível. quem que você quer mandar um Peraí, grande vamos beijo? pedir o Shaibe, né? O Ô, Shaibe, né? você quer mandar um grande beijo pra quem no dia do beijo, hoje é 13 de abril. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, que inclusive faz aniversário hoje. Grande seu Shaibe. Que é o cara, né? É o cara. Esse é o Daqui a pouco barbado. já está chegando aqui em Itu. Estava viajando, estava curtindo, agora está chegando em Itu, cara. Um grande Legal, beijo hoje- pro meu pai. hoje- Fernando Hoje Scheibe então, Jorge. imagina, né? Hoje aquela festinha mais reservada, né? 600 convidados, uma coisa mais intimista, Intimista. Né? Uma coisa mais, É igual Uma coisa mais show- uma reservada, coisa né? mais reservada. São 600 mais Segunda-feira, chegados. né? Um dia comum pra Você sabe, festas. o rico normalmente ele faz festa nesses dias, né? Segunda-feira, Casa alternativos, Isso. dias alternativos. Não, hoje é segunda-feira, então no máximo 2 da manhã todo o pessoal tá indo embora. Isso. No máximo, né? Mas quem quiser também tem um hotelzinho ali no centro de Itu que já tá reservado já pros tá. amigos mais próximos, né? bom. Caso a galera estenda um pouquinho de noite afora. Parabéns pro... Como é que ele chama mesmo? Fernandão. Desculpa. Fernando Scheibe Scheibe. É o Fernando Scheibe. Grande Fernando Scheibe, que Scheibe. trouxe, que um dos responsáveis por trazer ao mundo o Fábio Scheibe. Que, poxa, que já é algo maravilhoso. Eu né? quero mandar um beijo pra minha esposa Vanessa, Ó, que assim como o Carlão no sábado sofreu muito sofreu muito. lá nas arquibancadas do Assim como Majestoso. o Carlão? Porque Ela ele tem uma falou, sobrinha ele de uma falou. afilhada, é isso? Ela tem uma sobrinha que faz Ah, aniversário também é. no mesmo dia. Bom, hoje além do dia do Sobrinha beijo, atlética, né? o Tá Zé, certo. hoje também, sabe o que que é? Dia do jovem. Ó, parabéns, meu filho. Você é aí jovem, parabéns, legal, Carlão. hein? Eu me Hoje enquadro, também hein? é dia jovem. hoje é dia do hino nacional brasileiro. Ó, Palmeiras, também- meu Palmeiras, meu Palmeiras. É o dia do hino. E hoje é dia do office boy. Olha aí. Existe Quem ainda? nunca foi, né? Você Office já boy foi? já, Já fui já lá em não casa. tem mais, Eu também né? A fui. profissão já... O lado de casa eu era. É. Meu pai mandava ir no banco, mandava ir na farmácia, eu era office boy, né? Boa. Ô, galera, é o seguinte, 991869070, se você quiser falar do empate entre Corinthians e Palmeiras, pode ficar à vontade. Quiser falar da ponte do Guarani, do São Paulo, do Santos. não. Mas hoje a gente quer saber pra quem você quer mandar um grande beijo. grande pra você beijo. que brigou, por exemplo, com um irmão, com uma irmã, faça É a aqui hora. no Arena a reconciliação. Pode mandar áudio 19 991869070, porque hoje é o dia do beijo. Se você tá com a esposa no carro, Aí, faz faz uma aquela- surpresa. faz aquela Fala assim, média. amor, eu vou mandar um beijo pra você, ó, uma surpresa. Aí você aumenta o som da CBN e aí você manda um beijo pra ela. Um beijo pro seu filho, um beijo pra sua filha, um beijo pro seu papai, um beijo pra sua mamãe. Legal, legal. Um beijo pro André, pro torcedor do Palmeiras, né? Sim, né? Um beijo pro Mateuzinho, Mateuzinho. que eles foram expulsos. Um beijo pro cara que operou o drone e entrou com Que entrou porco com o drone, com o amarrado. porquinho. Gustavo Gomes ficou bravo. Gustavo hein? ficou bravo. Mas tem que ser um beijo com amor, né? Não é um beijo na trairagem. porque Não, não é igual Judas, é. Judas é um foi beijo na traíra. trairagem, né? verdade. Um beijo de amor. Então, ó, tá liberado. Então, se você quer fazer um agrado pra uma pessoa que você gosta ou pra você que teve ali alguma desavença no final de semana, tem muito disso. Carlão de Freitas, por exemplo. Fez uma bobagem, Brigou com né? o cunhado por É. conta de coisa boba. Política. Ô, Política. louco, eu não. Coisa não entro boba. nessa, não. Então, Deus me o livre. Carlão manda um beijo aqui no nosso WhatsApp pro seu cunhado pra você Nossa, um fazer beijo as pro pazes cunhado, com porque ele, tá bom? não, pazes Beijo nada. pra ele. Deus Então me tá liberado a Brigar partir por de agora, política, 991869070. 991869070. Hoje também é aniversário, além do pai do Fábio Scheibe, o senhor Fernando Scheibe. Hoje é aniversário de clubes importantes do mundo, hein? Opa! Hoje é aniversário do Deportivo Garcilaso. Olha aí, Garcilaso. Peru de Libertadores, É é. em Cusco, hein? Peru, Cusco, Peru, o Flamengo Peru, enfrentou eles. Scheibe aí. matou. Hoje é aniversário do Always Ready. É muito Bolívia. mundial de clubes, né? Bolívia, não, é. Always Ixi, Ready. confundi total. Não, Ours Red é confundiu. Bolívia, boa. E hoje é aniversário do Cotia. Cotia.
Será que é o De São São Paulo? Paulo? Cotia de ali, São né? Paulo, 26 anos. É um time paralelo ali de Cotia, que hoje faz aniversário, jovenzinho ainda, e hoje também aniversário de cidades importantes do Brasil. Peraí, cadê o bola? A gente vai... Hoje é aniversário de Cerro Grande, Cerro Minas Grande, Gerais. Mato Grosso. Rio Grande do Sul. Hoje é aniversário de Campos Borges, Paraná. Minas Gerais. Paraná, Rio Grande do Sul. Hoje é aniversário de Tabocas do Brejo Velho. Bahia. Sergipe. Alagoas. Paga pra Carlão de Freitas, é na Bahia. Hoje é aniversário de Fortaleza. Ah, meu Ceará maravilhoso. Coisa boa, hein? Iracema. Hoje é aniversário de Santo Inácio do Piauí. Nossa. Ó, é pegadinho isso aí. É, também acho. Isso aí é Rio pegadinha. Grande do Norte. Maranhão. Paga pra Fábio Chá. Piauí, né, gente? Pelo amor eu de não Deus. É, já. Eu não já- sei. Hoje é aniversário de Terra de Areia. Santa Catarina. Deserto Saara. Na Paraíba, velho. Rio Grande do Sul, também cidades que hoje ficam mais velhas. Ó, é o seguinte, o Arena tá começando, tem muita coisa, hoje é dia do beijo, então se você quiser mandar um beijo pra alguém especial, pode mandar mensagem, já tem muita mensagem chegando, então daqui a pouco elas vão pro ar. Muita Tem gente fazendo coisa errada, coisa né? errada, hein? Ó, boa tarde, galera. Lupe, o meu beijo vai para minha linda esposa, Giusélia. Amor, te amo. É o recado de Clésio Palhares. Grande Clésio. Alô, Giusélia. Clésio e Giusélia. Não, nossa. Que união bonita, né? Que matrimônio bonito, não? Coisa linda. O padre engasgou 3 vezes na hora da cerimônia. Clésio e Giusélia, meu Deus. Mas não tem problema, o que importa é o É o sentimento. amor. Ah, sim, Exatamente. lógico. 991869070 pra você que tá no YouTube, pode participar também pelo chat. O Arena tá no ar, 4 horas e 13 minutos. Não, já deu no começo Já do programa. foi sai também, fora. Zé, Tá tá- carente, hein, bro? Eduardo Rodrigues tá na central técnica. Bolacha. E a Samela tá no estúdio. Vai lá, o Bolacha quer um beijo. Vai Dá lá. um beijo no Bolacha. Vem, Bolacha. Vai lá. Então beba e receba meu corpo no seu corpo, eu no meu corpo. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Atenção, a oportunidade de ter o seu BYD 0 km chegou na BYD Darugi. Só aqui você garante super taxa zero e um bônus incrível de até R$40 mil na troca do som Premium. Quer tecnologia? O som Pro com sistema ADAS está por apenas R$199.990. E o King, a sofisticação que você merece, a partir de R$159.990. Não perca tempo, estamos pertinho de você em 8 endereços. Procure a BYD Darugi mais próxima e saia de carro novo. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você está com fome? O Giovanetti Dom Pedro está no iFood esperando o seu pedido. Tem lanche, prato feito, petisco, sobremesa, bebida, tudo com aquela tradicional qualidade que você já conhece. Atendemos Alphaville, Mansões Santo Antônio, Parque Primavera, Barão Geraldo, Paulínia e região. Faça seu pedido agora. É só abrir o app do iFood e buscar por Giovanetti Dom Pedro. Giovanetti, historicamente o melhor. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o NOS, o Núcleo de Oncologia e Saúde com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Clínica de Serviços Chevrolet. Vem junto com a oportunidade perfeita para cuidar do seu carro. Confira. Super troca de óleo Chevrolet por apenas R$299, mais check-up gratuito de 30 itens. Mas corre que a oferta é por tempo limitado. Agende o seu serviço hoje mesmo e aproveite. As melhores condições do ano você só encontra na Clínica de Serviços Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Arena CBN. Beijo, 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 beijinho, beijão. Como é bom um beijo, né? Um beijo de uma pessoa que a gente ama muito. Nossa, essa é muita sobrinhada, filho. Quem tá cantando é a Maria Joaquina, né? É ela mesmo, né? Carrossel, né? Maria Joaquina, né? Uma criancinha hoje tá aí, já mãe de 4 filhos já. Verdade. Mentira, tô inventando. Deixa eu ver aqui, ó. É sobre meu. Eu tinha raiva dessa menina, tratava o Cirilo mal, lembra? Tratava o Cirilo mal, ó. Menina desgranhenta. E a 4 e a 16. primeira versão também do Opa, Carrossel. boa tarde, tudo certo? Saiu uma matéria sobre meu EP.
por vocês Opa. no meio de comunicação aqui, ó. Aí. O artista, deixa eu ver aqui, ó. É sobre o rap local. Aê. Opa, Pediu legal. pra gente dar uma... Não, vou passar aqui pra rapaziada assim, ó. Beleza? Quem mandou essa mensagem aqui foi o Dom. Ô, Dom. Dom. Pô, tamo junto. Dom Nery, Dom Luiz, quem é? Não, é o Dom que fez aqui Nos esse... tempos do Fluminense era Dom Fredon. Dom Fredon, Fred, né? Boa tarde, bancada. O meu beijo vai pra minha esposa Lena, minha companheira, amiga, confidente há 23 anos. Te amo, meu amor. Jefferson, flamenguista de Hortolândia. Jefferson. Jefferson acertou na esposa, mas no time, hein? Flamenguista. feio, hein? Nossa, mãe do céu. Flamengo também. Qual deveria ser, Lupe, na sua opinião? Fluminense, Vasco, Botafogo, qualquer um. Olaria, Maricá, Você torce polaria, é isso? Sampaio Correia. Eu torço pro Vasco. O Vasco. Boa tarde, é o Elias. Corinthians tá sem psicólogo? O Elias aqui tocou num ponto O importante, hein? Diniz, ele é psicólogo, né? É Conversar formado. com essa boleirada aí, fi. Vai precisar. Aliás, boa tarde, quero mandar um beijo pra minha família e para o meu Tanabi Esporte Clube. ô, Ricardo. Tanabi. Tanabi é a terra mandado do aqui, ó. frango, hein? Opa, é a terra do frango, tá? Então vai o goleirão do Volta Redonda, vai morar lá. Foi boa essa. Boa tarde, Lupe amigos. Guimarães Bugrino, fico aqui até quarta, depois vou pro meu rancho. Ô, Guimarães. Ô, Guimarães, por que você já... ele voltou hoje, pô. Por que não emendou? Emenda já, né? Ele veio sofrer pelo Bugre. Ó, o Carlão sim. Fernandes, ó. Precisa avisar no Parque São Jorge que não pode mostrar a sacola pro coleguinha. Forte abraço ao Carlão Fernandes. Ele não colocou sacola, ele colocou outra palavra, mas eu não vou falar aqui num horário nobre como o da CBN. Boa tarde, gostei do Guarani ontem e acredito que o Herbert, que não recebeu nada na rival, vai ser o grande nome da temporada. Obrigado, Torrano e Berlim. Abraços. É o Adriano Gomes, está agradecendo a Ponte por ter liberado o Herbert. E olha só o que o moço tá fazendo lá no Brinco de Ouro da Princesa. Tem que agradecer mesmo, é completamente incompetência do lado de cá, do lado da Ponte Mas, Preta, cara, né, talvez se tivesse na Ponte desta maneira como a Ponte Não estaria rendendo. não estaria rendendo. Exato. Então ele fez o caminho certo hoje. Infelizmente, para o torcedor ponte pretano, entre Guarani e Ponte financeiramente, não pela competição, mas financeiramente hoje o Guarani vive um momento melhor, isso é inegável. Mandem um beijo pro Daniel Castro, melhor namorado do mundo. Tá o com único moral, hein? defeito é ser palmeirense. Ei, Daniel. Pamela de Campinas. Flamenguista. olha, Pô, Pamela, Pamela. torce pro Vasco. Cara, flamenguista e palmeirense. Mas que Deve dar- casalzinho. deve dar um duelo interessante. Casal. Flamenguista é igual formiga, tem tudo quanto é canto Tem, também. corintiano velho. e flamenguista Nossa, é dureza. Os É caras são casal chatos. G4, né? Bom, casal. Pamela, você Campeão e acertou vice no do namorado, mas no time, igual o nosso amigo lá, errou. Errou. Mas tudo bem, faz Tá bom, parte, né? tá Quem bom. nunca errou na fita? Eu erro direto. Boa tarde, eu já vi várias Acabei vezes de errar aqui. no agora, grupo. inclusive. Várias vezes aqui você tá sentado ali errando. Errei agora, né? Boa tarde, amigos da CBN. Luiz, da cidade de Hortolândia. Um beijão apaixonado pra minha esposa. É o amor da minha vida, Olha é a aí. Edneia. Olha, Edneia. Querida Edneia. Boa tarde, galera do Arena. Rodrigo Pupo do Von Zuben. Meu beijo vai pra minha esposa Bruna, que é prima do Carlão. Aê, Bruna. Que me aguenta há 27 anos. Nossa, é tempo, hein? 27 anos, Fábio Scheibe. É muito tempo? ou não? E aí, Fabião, Já tá na hora de terminar. Né? Isso! Ô, louco, Você não sabia que o Fábio Scheibe é nosso conselheiro amoroso? é? Quando tem esses casais, aniversário de 25, 26, aí, Fábio Scheibe, e aí? Ele já... Ô, Scheibe, Tá de brincadeira. a minha irmã faz bodas de prata sábado que vem. Qual E aí? conselhos tem pra ela, pro meu cunhado, hein? Coitada dela. Coitada, mano. Pior que coitado dela mesmo, ele é santista, coitado. Grande Ezequiel Ô, Carvalho. Bolachinha, o pessoal tá mandando áudio também. Vamos lá colocar a galera no ar, porque daqui a pouco a gente vai falar do clássico 0-0 Corinthians e Palmeiras lá na Neoquímica Arena com muitas polêmicas. Boa tarde a todos vocês. Quero mandar um beijo aí pra cidade de Fortaleza, 300 anos da capital do Ceará. Cidade do Zé Neto. Amém? Amém. Beijo pra Fortaleza, Por quê? essa cidade maravilhosa das praias. Deus abençoe vocês, boa tarde. Beleza. Pessoal de Fortaleza, pessoal mais inteligente do Brasil, né? Vamos lá, mais usa um. a cabeça bastante. Boa tarde, meus amigos. Perdoe meu áudio um pouco mais longo, mas gostaria da opinião de vocês Imagina. sobre um assunto. Eu levantei Vontade, essa questão ontem, assistindo o jogo com meu amigo João Paulo, né, palmeirense. E na hora da expulsão lá do menino do Corinthians que fez o gesto obsceno, eu falei pra ele o seguinte, cara, o Flaco Lopes também merecia ser expulso. Por quê? Ele fez o mesmo gesto.
Ele foi querer denunciar ali, né? Mostrar Foi pra todo até mais mundo o que bonito o André que havia o feito e ele original. repetiu o gesto. Foi Né? mais bonito. E a regra não diz sobre Foi a maior, intenção, o né? motivo Foi mais assintoso. pelo qual você fez o gesto obsceno. Então ele foi, pra mim, ele foi juvenil. Ele foi querer mostrar. Você já imaginou se todos os jogadores ali começassem a colocar a mão nas partes íntimas pra mostrar o que o jogador do Corinthians fez? Então, se você olhar friamente o lance, o Flávio Você Lopes levar a também deveria rigor ser a expulso. regra. Não, mas é o seguinte, o corintiano Quem que é o Renato aqui Alves? pra você, ó. Aí o Flaco falou, olha, não, ele acabou de fazer tal coisa. O Flaco foi denunciar o rival, é bem diferente. Não, mas só você que na faz denúncia... um palavrão, você vai falar assim, ó, ele falou isso É, mas aqui, o ó. Renatinho citou algo. Mas na não denúncia- interessa, se ele tá mostrando, ele fez o Sabe, gesto. quando você vai sacar o FGTS no banco, você enche? O Renato Alves ficou analisando bastante, hein, velho? Mas eu vou falar assim, a né, velho? culpa não foi nem do Renato Alves, a culpa foi do Cinegra. Ah, O Cinegra. Cinegra, ele bateu um zoom ali. Nossa, né? para! Mas vamos lá, vamos falar desse assunto. Cinegra, Foi meu o Deus. mais uma vez. Eu tava vendo futebol com uma galera que a mulherada falou, não, deixa aí, tá bom. Hoje de manhã ainda tava repercutindo isso aqui, hein? Tava repercutindo. Cara, eu assim, eu vou dar a minha opinião aqui, vocês fiquem à vontade, tá? Eu acho que a expulsão, ela é completamente justa. Porque muita gente tem falado, mas isso é muito mimimi, porque futebol é isso, futebol é aquilo. Gente, mas a gente tá exagero, falando né? de um esporte que, assim, milhares de pessoas estão assistindo, com idades diferentes, e claro que o futebol, ele tem toda a competitividade, mas ele é uma ferramenta social também. Como é que você vai dar de exemplo para uma criança, para um pequeno torcedor que estava lá na Neoquímica Arena, ou estava lá no Maracanã quando o Alan foi expulso, que aquilo é um gesto que porque estádio de futebol tem a cultura de que pode tudo, né? Sim, sim. Estádio de futebol pode tudo. Pode xingar, que não sei o quê, né? Só que tem algumas coisas que precisam ser respeitadas. O palavrão, acho que já tá enraizado, né? Então não tem mais o que fazer. Mas, por exemplo, achar que tudo pode ali, não. Então eu acho que a expulsão foi correta e não tem essa de mimimiar, o futebol mudou. É ética, cara. É respeito. O cara não respeitou o companheiro de profissão, foi mal. é vermelho. Essa é a minha opinião. Se vocês quiserem discordar, tudo bem. Se vocês quiserem concordar, eu faço um pix pra cá. Eu tenho algumas restrições assim no mundo do futebol politicamente correto. Tem coisas que realmente eu acho, nossa, um exagero e tal. Mas essa situação do Corinthians é indefensável. Não tem jeito, como. não tem como. Eu vou falar que assim, cara- aquilo que é só rapidinho, Thiago, daquilo que é do campo, das linhas pra dentro, que tem alguém julgando que seria o juiz, o árbitro, ele vai comandar aquilo que tá ali dentro. Aquilo que acontece na arquibancada fica ali pro policiamento, pro monitoramento, pro segurança e tal, mas dentro do campo ali existem regras. Então, por exemplo, tirou a camisa e na hora de comemorar o gol, existe uma regra, é amarelo. Brigou, partiu pra violência, existe uma regra, expulsão, amarelo que seja. E não pode fazer isso. O palavrão, gritar palavrão um pro outro, eu acho que a câmera não pega ou o microfone não capta, né? E eu acho que fica mais difícil, mas aquilo que é muito visual e quem tá assistindo vai ver o que tá acontecendo, aquilo tem que ser punido. Isso é uma regra. Tanto é que eu acho que mostrar o dedo do meio, como o Christian fazia comemorando o gol, aquilo já não existe mais. Se fizer, é amarelo ou vermelho, não sei. O palavrão, assim, aquela coisa, os jogadores se comunicam, o mundo do futebol, a gente bate a nossa bolinha aqui, a gente sabe como é que é, o negócio rola mesmo. Né, o palavrão, tá? Agora você, dependendo, o cara envolvido, ele sabe quando é o palavrão ofensivo pro juiz, vai ser o FDP, aí sim, aí, né? Sim. Agora se você fala, não foi falta, Foi falta, juiz, caramba. baralho, né? Então, né? Isso vale. Não, mas e o juiz e a arbitragem até releva esse tipo de situação, até porque o árbitro também solta os palavrões. Agora, esses meninos do Corinthians aí não tem jeito. Né? E aí, Charles? Imaginem se o André não é expulso amanhã, por exemplo, como vocês citaram anteriormente, que seja um exemplo para toda, para a sociedade também. Sim. Moleque mais novo chega hoje na escola, acontece isso, ele faz o mesmo gesto do André, por exemplo, na escola dele, na educação física, não sei o quê. Então ele vendo que está sendo expulso, que teve um rigor ali também, acaba não tendo essa atitude também. Uma sociedade que a gente quer ser educado, não é isso, Zé Neves? O goleiro da Argentina, na hora de entregar a taça, ele ganhou o troféu de melhor goleiro. Ele fez ali já tinha acabado o jogo, mas o gesto dele foi E ele foi punido. Ele foi punido, né? Mesmo que o jogo já tinha acabado, ele recebeu uma punição. Acho que é isso aí, cara. É regra e
e vice-versa. Agora, aí entra a questão do que o ouvinte falou aqui do Corinthians, do psicólogo, porque assim, não é a primeira vez, é a segunda. E a gente não tá falando de um episódio que aconteceu no final do ano passado, ou no meio do ano passado. Há 10 dias, o rapaz, o Alan lá, fez o mesmo movimento e foi punido com cartão vermelho. Cara, isso aqui, por exemplo, se acontece isso aqui na empresa, você faz esse movimento, você é advertido. A gente ia falar assim, pô, Zé Neves, tá de sacanagem. Nós iríamos te advertir também. Fala, pô, Zé, você tá louco, cara? Só que aí 10 dias passa, o Carlão vai lá e faz o mesmo movimento. Nossa. Aquilo deve gerar uma chacota dentro do Mas a própria será que reação, não né? tem ninguém pra falar, gente... E outro clássico, né? E outra, a parte mental. Os jogos desse tamanho, eles são decididos muitas vezes nessa parte mental. Por exemplo, o Palmeiras não venceu até por uma incompetência, mas o Corinthians deu toda a margem, ou toda a possibilidade do Palmeiras vencer o jogo em virtude desse descontrole. Um a menos. Né? O primeiro gesto do André e depois o seu Mateuzinho, que vamos falar a verdade, é chato, uma barbaridade, tá? Eu gosto dele como jogador, tal, até o espírito aguerrido, mas ele é muito chato. E ontem foi expulso. Então o Corinthians se perdeu na parte mental, né? Que perdeu 2 jogadores, poderia ter sido derrotado pelo Palmeiras dentro de casa em virtude dessa indisciplina. Boa, Zé. Quer dizer, Carlão. Presta atenção aqui, ó. Eu tô prestando. Aqui, presta atenção aqui. Não, eu tô vendo aqui, tá dando. O pessoal tá gravando uma chamada aqui, ó. Que chamada, hein? Carlão de Freitas. Ô, Lupi, Chad, fala. Não, falando do Corinthians, tem uma notícia agora que é até surpreendente do Corinthians. O Corinthians anunciou o ex-goleiro Júlio César, lembra dele? O antecessor ao Cássio no Corinthians, Júlio César, carequinha, como novo gerente de futebol do Timão. Júlio César voltando então ao Corinthians aí, nem sabia que ele estava nessa função, agora é novo gerente de futebol do Corinthians. E faz tempo que ele tava no Red Bull, desde que ele aposentou. Ele aposentou no Red Bull, não foi? Ele aposentou ele aposentou no acho que já era Red Bull, né? Ele fazia parte do projeto aqui em Campinas. Ele ainda continuou como goleiro, se não me engano, ele foi o goleiro do acesso do Red Bull em 2019 e depois ele já exercia essa função fora das 4 linhas. Ele chega pro lugar do Fabinho Soldado, né, Chaibe? Exatamente, Fabinho Soldado foi pro Internacional, né? Desde então o cargo estava vago no Corinthians, agora Júlio César, outro ex-boleiro aí, atuando nessa função. Pegava muito, hein? Gostava dele, cara. Ó, deixa eu mandar aqui, ó, a galera a Ponte que foi culpada dele sair. A Ponte. O William Magrão e o Cássio. Então o título da Libertadores e do Mundial tem muito a ver com a Ponte. O Corinthians não seria campeão que mundial. O William Magrão fez o gol, o Júlio César tomou debaixo do braço. Final, né, gol de falta. 4h29, a gente tem que ir pro repórter CBN. Já a gente volta aqui com a Arena com mais mensagens. Se você quer mandar um beijo pra alguém, 991869070, porque hoje é o dia do beijo. A gente volta já. Um beijo, bolacha. Repórter CBN. Segunda-feira, 13 de abril de 2026. A Polícia Federal informou que a prisão de Alexandre Ramagem ocorreu em cooperação internacional com autoridades dos Estados Unidos. O ex-deputado federal foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. A detenção aconteceu em Orlando, no estado da Flórida, e foi realizada por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos. Ramagem está sob custódia do ICE. A ministra Carmen Lúcia afirmou reconhecer o clima de tensão no Supremo Tribunal Federal em meio ao caso Master. Durante palestra na Fundação FHC, no centro da capital paulista, a magistrada destacou que o Brasil vive um momento de desconfiança generalizada. Ela acrescentou, no entanto, que há necessidade de maior transparência nas ações dos ministros, especialmente fora de Brasília. A quantidade de reclamações sobre operadoras que negam portabilidade praticamente dobrou. Em 2022, houve pouco mais de 2.300 queixas na Agência Nacional de Saúde Suplementar. O número saltou para 4.900 em 2024 e caiu para 4.500 em 2025. A falta de resposta e o pedido excessivo de documentos são algumas das alegações para atrasar a troca de empresa, apesar de a transferência ser um direito do cliente. O setor argumenta que houve aumento nas solicitações com as crises da Golden e da Unimed. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil se manifestou após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dirigir críticas ao Papa Leão XIV. Em nota, a instituição reiterou o apoio ao pontífice e destacou que a missão da liderança religiosa não é de natureza política, mas orientada pelos valores do Evangelho. A declaração foi divulgada após Trump publicar uma montagem em que aparece vestido como Jesus Cristo e afirmar que o Papa não acredita em combater o crime, fazendo uma referência ao Irã. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã hoje. Lojas de Pratos, agora em Campinas. Tudo o que você precisa para servir bem. 4h33. Mário, hoje é dia do beijo. Eu acho que se você pudesse dar um beijo hoje, seria no Moisés, né? Que salvou o peixão. Eu tenho certeza que você queria o Neymar ou o Gabigol, mas Moisés saiu rasgando no meio da defesa do Galo e marcou o gol da vitória. Uma segunda-feira, fazia tempo, né, que você tinha uma segunda-feira contente com o peixão, né? Boa tarde. Boa tarde, Lupe, pra você, boa semana pra todo mundo que nos acompanha. Aproveitando o ensejo, eu mando um beijo pro Santos Futebol Clube, que amanhã completa mais um ano de vida também. Glorioso peixe, o Santos do mundo, Lupe. O único que parou uma guerra. Orgulho que nem todos podem ter. É verdade. Boa, então amanhã amanhã quando o Mário vier pra trazer as informações do trânsito, ô Bolacha, já prepara e aí você sobe o hino. Eu não vou falar nada, eu vou soltar o hino e Mário Quintino vai cantar ao vivo amanhã o hino do peixão. Tá certo, Mário? Já tá combinado. Já tá combinado então, Lupe. Boa tarde mais uma vez pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Trazendo informações, então, para os nossos ouvintes que seguem na rodovia Dom Pedro aqui em Campinas, já com aquele trecho de lentidão para acessar a rodovia Anhanguera, excesso de veículos, desde o Trevo dos Amarais até a chegada, então, para a rodovia Anhanguera, pelo menos 2 quilômetros de lentidão. Atenção aí pela Dom Pedro. Para quem vai em direção de Atibaia e Jacareí, a movimentação é maior, passagem pela Campinas Mogi, quilômetro 134, e também já na altura da Mackenzie, a altura do quilômetro 129. Pelo anel viário Magalhães Teixeira, o nosso ouvinte encontra a movimentação maior, saindo da Dom Pedro, seguindo em direção do Trevo de Valinhos, a altura do quilômetro 9, caminho também em direção da rodovia Anhanguera. Lupe. Valeu, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito. Só na Drogaria São Paulo tem desodorante antitranspirante aerosol Dove Clínica Original Clean 150 ml por R$21,99. Aproveite na Drogaria São Paulo. De Pratos, a mais completa loja em equipamentos e utensílios para restaurantes. Aqui você encontra talheres, pratos, caçarolas, baixelas inox, tudo para lanchonetes, bares, hotéis, hospitais e cozinhas industriais. Você que vai inovar, reformar ou montar seu estabelecimento, vem para De Pratos. Cozinha completa, comercial ou residencial. Na De Pratos você encontra tudo o que precisa. De Pratos, São Paulo, Campinas e Atibaia. Acesse depratos.com.br ou visite nossa loja em Campinas, Avenida Orozimbo Maia, 1165. Arena CBN. A flor do desejo do maracujá. Eu também quero beijar. Haja fogo, haja guerra que há. Eu também quero. Um beijo no Fábio Scheib, ó. Pepeu Gomes, essa? Maravilhoso. Pepeu Gomes. Ô, Bolachinha, vamos ouvir o áudio da galera, porque o pessoal tá mandando áudio. Eu falei aqui que eu ia soltar no ar. Se você quiser começar de cima pra baixo, fica à vontade. De baixo pra cima, perdão. Boa tarde, meus amigos CBN, tudo bem com vocês? Olá. Meu beijo especial vai para minha esposa, Cássia Mazin. Cássia. O amor da minha vida. Cássia. 40 anos juntos. Olha aí, ó. Fábio Scheib, 40 anos. Deixa ele comemorar, pô. Deixa ele comemorar. Mais um. Quando alguém fala tem 40 anos, vocês trocam ideia ainda, não? Vocês conversam ainda? Meu sogro falava que Boa vira tarde, amigo. pessoal. E comercialmente, como é que o Brasil vende o produto futebol brasileiro?
com essas imagens. É impossível. Marcos Brito. Mas não é exclusividade nossa, não. Na América do Sul acontece muito isso, viu? O goleiro da Argentina é um Tá aí o exemplo. exemplo. Né? Enfim. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O cara vem falar sobre o Flamengo. Aqui é Gilson, tô morando em Campinas, mas sou flamenguista. Depois de meter o pau no Flamengo, ele vem falar que ele é vascaíno. O Carlão de Freitas, sei, cara. Carlão, vou falar pra você também. Você também, tanto time pra torcer, você vai torcer pra um time tão ruim, hein? Mais um! Boa tarde, galera da Arena. Vou mandar um grande beijo pra minha esposa Cláudia Bucrina. Olha, Cláudia. Infelizmente, né? Porque tá feliz, tirando sarro e eu tenho que ficar aguentando. Vamos que vamos. Sofrer com a macaquinha. Bora. Legal, Antônio, casal. Jardim Boa Esperança. Casal derby, né? Casal derby. Olha Nossa, que legal. deve ser bem complicado, hein? Ó, um beijo pra enorme a Michele, minha rainha, a pessoa responsável por salvar minha vida. Que bonito. Te amo, saudações palestrinas. É o Tomás Pavani que mandou mensagem aqui pra gente. Quem mais que mandou? Calma, tá tudo sob controle. Tem mais um aqui, ó. Cadê? Um grande beijo pra minha mãe. Ah, mamãe. Que ontem fez 85 anos, a senhora Maria Barbosa. Olha, dona Maria. Já teve 3 AVC, está ótima. Exemplo de vida grande. É o Luiz Nascimento que mandou mensagem aqui, ó. Olha Tá aí, mandado cara. um beijão aqui pra mamãe, tá bom? Mais um ouvinte. Boa tarde, amigo da CBN. Ontem eu tava ouvindo o jogo do Guarani. Ouvindo, né? Só porque a minha esposa, a minha bugrina também. E eu tava passando na TV o Edu Marangon rasgando elogio pra esse Herbert do Guarani aí, falando que o cara é craque, que o cara joga muito, não sei o que, falou que foi o melhor jogador do Guarani. E eu falei assim, puta merda, a minha Ponte Preta foi deixar um cara desse aí fora, gente. Nós precisando de jogador bom. Aí ele me pega na pai aquele golaço ainda. Eu falei, Jesus do céu. E que paulada, hein? Só pra fazer a gente sofrer mesmo. Os dois, né? Mas só pra falar que o Edu Marangon, vocês lembram dele? O cara era muito bom de bola e foi rasgando um monte de elogio pra esse Herbert. O Edu Marangon jogou no Abraço, Guarani, né? Não, ele jogou, ele é cria da Portuguesa, Jogou no né? Palmeiras, Palmeiras, Santos. No Palmeiras foi bem, mas jogou na aqui em Portuguesa, Campinas? Seleção, Torino. Acho que eu Não, confundi. aqui jogou o Edu Manga. Acho que eu confundi. Edu Manga, o falecido, aliás, Edu Manga, que também é cria do Palmeiras, né? Mas o Edu Marangon foi craque de bola. E viu certo, o Herbert tá jogando muita bola. Ontem ele foi um assombro, cara. Deixou Jogou muita escapar, bola. aí, ó. E jogador moderno, né? Forte. Jogador que. Aliás, eu não sei como é. O Guarani precisa tomar cuidado, hein? Nessa janela. Porque é um time acima da competição, é um time acima da Série C, então a galera fica toda de olho. Então o Herbert é um cara valorizado, o próprio João Paulo, os Gavião ficam todos goleiro, em o cima Kaique, agora, né? porque são jogadores acima da Série C, né? São jogadores pra uma Série B e até algo melhor. É porque o futebol ele tá tão tão difícil, né? Você achar o bom e barato, que às vezes um jogador desse que tava lá no América de Natal disputando uma 4ª divisão, veio pra Ponte, por tudo que aconteceu, a gente já falou aqui 1 milhão de vezes, não foi registrado lá, foi pro Guarani e cara, mas é uma Série C de Campeonato Brasileiro, mas ele tem o perfil de jogador que todo treinador gosta, joga dos dois lados, forte, finaliza muito bem. Ontem o gol que ele marcou foi algo espetacular. Aí você pega o goleirão deu uma hein? bela de uma mão ali, né? Mas enfim, não no gol, na saída de bola. O Você goleiro pega, erra na por saída. exemplo, ano passado, o Guarani tinha o Rafael Bilu. Com todo respeito ao Bilu, mas o Bilu é jogador de Série C mesmo, sabe? Aí ele fez uns golzinhos, deu uns chutinhos aí no Guarani. O Juventude, que era Série A. Verdade. Foi lá e levou o cara. Então é bom o Guarani se cercar aí, porque, cara, os gols que esse rapaz tem feito, a maneira como ele tem jogado, ele vai se valorizar demais. Pega um esporte da vida, um Goiás da vida, fala, viu? Vem pra cá, vem uma com um janelinha projeto, aí, vai embora. O Chaib, o Rafael, final do telefone 4850, ele pergunta: boa tarde, pessoal. Fábio Chaib, você não vai mandar um beijo pro seu ex-amigo? Abraço. Grande Risotinho, né? Risotinho ficou feliz com a mensagem, ele falou, mandou as desculpas pra mim, mandou um áudio pra mim, mandou se desculpando, falando que eu moro no coração dele. Mas o Risotinho fica muito sumido, mas agora pelo menos apareceu depois dessa chamada
em rede nacional, não é, Lupi? Sim. Agora o risotinho tá por perto. Por que é risotinho, hein? Histórias da vida, né? Histórias da vida. Tá Histórias da bola, né? Vamos rir. Vamos rir. O Bruno fala assim, boa tarde, pessoal, Bruno de Campinas. Será que o futebol de hoje não falta as provocações da época do Viola, do Edilson, do Romário, do Marcelinho Carioca? É a pergunta dele. Cara, eu acho que as coisas mudaram, tem muita coisa no passado que a boleirada fazia, que hoje já não dá mais, né? O mundo mudou, muita rede social, muito celular, né? Não sei se o Romário hoje faria as coisas que ele fez no passado, o próprio Edmundo. Eu acho que, né, de colocar uma pimenta, um molho nesses clássicos, mas eu acho que hoje, até em virtude em São Paulo dessa torcida única, a coisa está extrapolando, né? Lá em Belo Horizonte já tivemos algo semelhante, Cruzeiro e Atlético foi terrível, foi muito feio. Corinthians e Palmeiras, principalmente envolvendo o trio de ferro. Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, é algo, não sai jogo, é só briga, é só provocação. Então tem hora que enche os picuá, sabe? Sim. Essa comemoração idiota que eu acho de dar chute na bandeira do adversário. Então agora em clássico, sabe o que faz? Tira a bandeira do distintivo do clube e pronto, acaba com isso aí. Mas você não acha eu que, acho muito chato, cara. Em termos de provocação, imitar um porco igual o Viola fazia é mais de boa do que você lá Hoje em chutar a dia seria bandeira? punido. Não, mas chutar a bandeira eu acho que é pior, né? A bandeira tem o escudo do time Escudo do clube, isso é sagrado. Acho que é né? até pior. Mas hoje o Viola seria punido. E na época foi muito legal, foi muito bonito, criativo. O Viola, aliás, ele era craque nisso, né? Em criar situações. Mas hoje mudou. Hoje o Paulo Nunes, ele seria expulso a cada dois jogos, porque cada gol ele colocava Imagine uma hoje um Vasco e Botafogo, aí vai o Edmundo, como ele fez numa final de campeonato, e dança lá a dança da bundinha. Dança lá. da motinha. Céu lá, né? Gonçalves, que fez isso também. Cara, ou não, o próprio Viola aqui, se ele faz um gol pelo Corinthians contra o Palmeiras e imita um porco. Cara, pelo amor de Deus, o negócio vem abaixo. Falando em Edmundo também, vale lembrar que em 95 o Edmundo foi pro Flamengo, né? Cria do Vasco, né? Revelado do Vasco. Fez pra torcida do Vasco justamente o mesmo gesto que o André fez ontem e não foi punido, não foi nada, nem expulso. Então as coisas mudaram, do Flamengo e Vasco. Mas era uma outra época. Era uma né? outra época, uma época até que a gente aceitava. Hoje muitas coisas a gente não aceita mais, o mundo mudou. Em São Paulo, principalmente, esse negócio de torcida única, eu acho que fomenta ainda mais a provocação do time que faz o gol na casa do adversário, sabe? Hoje tá complicado, tem que tomar muito cuidado pra mexer com esse tipo de situação. Você fazer uma provocação não tá fácil, hoje mudou. Grande Thiaguinho Toledo tá aqui, ó. Nesse dia do beijo, eu mando um beijo pra minha digníssima esposa, a Maiara, que ontem completou mais um ano de vida. Thiaguinho. Olha só, parabéns pra Maiara, primeiro pelo aniversário e segundo por aguentar o Thiaguinho Toledo, né? Thiaguinho Toledo é Jaguariúna? Jaguariúna. Esse aí é fera, hein, bicho? Esse é fera. Esse manda prender e manda soltar. O João Paulo Graciano de Limeira, boa tarde, pessoal da CBN, melhor programa esportivo do rádio brasileiro. Pelo amor de Deus, acabem com o VAR antes que ele acabe com o futebol. Eu ia chegar nesse assunto já pensando no jogo do Santos, colocando o jogo da Ponte também no mesmo balaio, porque foram jogos que tivemos polêmicas de arbitragem com uma regra, que é aquela tal da bola no braço dentro da área. No jogo do Santos, finalização, o Gabigol tava com o braço colado no corpo, a bola bate no braço dele muito claramente e vai pro gol. O VAR marca, anula o gol porque a bola bateu no braço. Aí a gente vem pra Série B, jogo da Ponte Preta. O atacante da Ponte, o Luiz Felipe, eu até pensei que era o Brandão, mas era o Luiz Felipe. A bola bate no braço dele e aí sobra pro Kevson fazer o gol. Na visão do VAR, o lance foi invalidado porque o Luiz Felipe teria colocado a mão na bola e facilitado a situação do Kevin, mudou a trajetória da bola. Sim. Só que no mesmo jogo, o atleta do Vila Nova levanta a bola com a mão dentro da área e ali não foi sem querer. Então eu acho que essa questão do braço na bola dentro da área, os caras precisam sentar todo mundo, põe um representante de cada país. Tem a Copa do Mundo agora, né? São 48 seleções, chama a Itália que não foi mais um monte, coloca tudo dentro de uma sala com o árbitro e fala, ó, a partir de hoje, mão na bola dentro da área, não pode nada. Sim. É intencional, não é intencional? Porque assim, a gente fica perdido em relação à regra. E é uma situação que o VAR tem entrado e interferido muito, né? Hoje até nós discutíamos, né, no CBN Esportes, até há um ano, né, a gente falava um pouco mais, que até foi uma orientação, né? A bola pegou na mão do atacante, ou seja, na ação ofensiva, é falta.
ok, já fica uniforme, né? Então pegou na mão do cara, independente se tá com o braço encolhido, o braço, né, um pouco mais aberto, é falta. Mas de repente isso aí mudou, voltou a ser interpretativo, né? Agora voltando, o lance do Gabigol, sinceramente eu não vi. O lance da Ponte, ok, pegou na mão ali, uma ação ofensiva, o Kevson pode ter se beneficiado, falta, ok, legal. Agora, o lance da Ponte, que poderia ter originado o pênalti, ali foi um absurdo, né? Foi pênalti claro. Foi um pênalti claro. O cara levantou a bola e eu, pelo menos, eu vou muito, as minhas opiniões, essas duvidosas, eu vou muito de acordo com a reclamação. A gente, pelos anos de bagagem que a gente tem, você diferencia uma reclamação normal de jogo, foi pênalti, sabe quando, né? Agora, a reclamação do Diogo, ela foi muito assintosa, ainda mais o Diogo, que é um cara de 38 anos, um cara discreto, um cara que não é espalhafatoso, né? Cara, ele falou, pelo amor de Deus, vai no VAR, ele se ajoelhou pro árbitro, sabe? Aí depois, vendo o lance, o Júlio estava lá com o monitor, cara, foi um absurdo, ele poderia ter marcado. Se a Ponte marcaria o gol ou não, é uma outra história. Mas pelo menos o árbitro teria que ter ido ao VAR para analisar. É ele que vai ao VAR ou o VAR que o chama? Então, eu acho que é o VAR que chama. Então, eu acho que essa situação deveria ter ocorrido. Porque o lance, ele é quando depois, que é revoltante, né? O cara, ele levanta. Sim, mas o VAR não chamou, ele tem que fazer. E o lance virou uma bagunça, realmente, na área da Ponte. Mas ali depois, com o replay, com a tranquilidade, essa tranquilidade que o VAR tem pra trabalhar, eu acho que ele poderia ter chamado o árbitro. Concordo. Né? E prejudicou, de repente, o pênalti, a possibilidade da Ponte marcar e empatar o jogo era uma boa possibilidade. 4h48, fala galera do Arena, aproveitando o dia de hoje do beijo, eu quero mandar um super beijo pra minha esposa Lucélia e para os meus filhos. Lembrando que todo dia é dia do beijo e do abraço. Então do estado de Campinas. Que coisa maravilhosa. Dia, boa. Deixa eu ver aqui mais uma. No jogo do Santos também, o defensor colocou a mão na bola e não deu pênalti dentro da área. Quem que mandou essa mensagem? Paulão. Mas a bola na mão defensiva, eu acho que ainda cabe a interpretação. Sabe? O braço aberto, aumentou ali a circunferência do corpo e tal. Agora, a bola aérea, a bola na mão ofensiva, né? Na ação ofensiva, eu acho que poderia padronizar. Pegou na mão, cara, falta, porque fica muito sem critério, entendeu? Fica muito sem critério. Mas assim, se a bola bate na mão e vai pro gol e entra no gol, é uma coisa. Então. Se a bola bate na mão e cai no pé de um outro jogador que faz o gol, é outra. Mas eu acho que a assistência vira a mão, então, né? Porque por significar um gol e é uma punição, de repente, pro time que tomou, eu acho que poderia aquela lei antiga lá, ou a regra antiga de, pegou na mão, até pra facilitar, né? Quanto menos interpretação, melhor. Agora, defensivamente, eu acho que ainda pode ter essa situação de interpretar, né? Teve algum lance assim no jogo do Palmeiras? Porque o Rossano manda aqui o lance para o Palmeiras. Bateu ou não bateu na mão do defensor do Corinthians? Eu não lembro de lance do... Fabião. Eu acho que não foi o Palmeiras ontem. reclama bastante do pênalti em cima do Sousa, né? Que o Gabriel Paulista acaba acertando a perna do Sousa. Não foi exatamente um cheio assim, mas foi um lance que acabou raspando na perna do Sousa, daí a bola, depois ele bate na bola. Mas o Palmeiras reclamou muito desse lance, um lance muito parecido com o do Maurício no meio da semana, que na Libertadores também, que o juiz deu pênalti, e ontem o juiz não foi nem no VAR. Eu acho que é esse lance, de mão na bola durante o jogo do Palmeiras e Corinthians, não lembro também não. Eu também não tô lembrado, não. 4h50, tem mais participações de áudio, Bolachinha? Vamos lá, hoje é dia do beijo. Fala, a galera tá mandando beijo pra rapaziada, galera leve. toda. Um abraço pra vocês aí. Obrigado. Qual o gesto mais obsceno no jogo? O do André ou do Flaco Lopes? Analise as imagens aí. Qual dos dois gestos Mais é agudo obsceno? ou do Flaco, né? Do Flaco Flaco foi mais Lopes agudo. pode fazer gesto obsceno, né? Provar na frente de todas as câmeras do estádio inteiro e não acontece nada. Então é de se analisar aí, né? Mas aí a intenção. O do Corinthians foi para ofender o coleguinha. O Flaco Lopes falou assim: olha o que ele acabou de fazer. Ele estava demonstrando para o árbitro. Tô errado ou não? Não, você tá sempre certo. Como que foi o gesto, Zé? Você Meus viu lá? amigos, aqui é o Timóteo, aqui tô em Hortolândia hoje, fazendo um serviço aqui de fretes e carretos. A questão do VAR é o seguinte, ele tem que permanecer, né? O VAR, eu já falei algumas vezes já, o VAR
É o antigo tira-teima aí, o tira-teima, né? Lembra? É, Quando tinha o tal do tira-teima aí. Funcionava, né? Fazia aí o esporte antigamente. É. É o Batista, hein? Quieto. Mas era só no Fantástico, né? De Quem noite. ficar satisfeito com Não o VAR, mudava resultado. que fique quietinho, né, Lupe? É. Lupe. É, vem. Lupe. Aê, Simone! Segunda-feira é Madonna. É, tá fazendo frete, hein? Que beleza, hein, Ô, Simone? Lupe, quem reclamou bastante do VAR também foi o Mirassol, né? O Mirassol que perdeu pro Bahia. De virada deu um 2 a 1 fuzuê pro lá no Bahia final, foi né? aos Sincero, 49, Mirassol e 50 Bahia, não vi minutos da nada. segunda... Mirassol e Bahia, 50 para. minutos da segunda etapa, o lance do gol do Bahia, no começo da jogada, o Negueba do Mirassol é claramente parado com uma falta do Gilberto, lateral direito. O juiz deixa mandar seguir o jogo, daí sai o gol do Bahia. Daí depois disso, até o Reinaldo ficou na bronca, ficou 8 minutos parado no jogo. O Reinaldo pediu pro time sair, inclusive, do campo. Aquelas coisas. O Mirassol não teve êxito na reclamação, acabou perdendo por 2-1. E, infelizmente, na 11ª rodada, eu decreto aqui que o Mirassol, assim como o Remo e a Chapecoense, já estão rebaixados para a próxima divisão, para a segunda divisão em 2027. Já que você falou em Mirassol, o Mirassol pegou o avião da tia Leila e foi jogar com a LDU, né, cara? Já embarcou, já, hein? Não vi isso. É, foi com o avião, escutou o placar do lado, é o avião da Leila, não é? É, mas será que Temos mesmo, 3 times rebaixados já, hein, Carlão? Você concorda comigo? eu acho que não vai mudar muito, não. E daqui a pouco o Vitória vai se aproximar. Não sei se cai, porque o Vitória ele tem uma força, Ano principalmente no passado Barradão. falava a mesma coisa, vai Mas Mirassol, o Vitória vai se aproximar. vai não sei quem, vai o Mas eu Santos. acho que não vai mudar muito, não. O Fabião tá num caminho interessante, sim. Vamos aguardar. É. Eu anotei aqui, hein, Chaib? Anota aí, 11ª rodada, Mirassol, Chape e Remo estão no saco. Aliás, estamos essa com é o a presidente primeira? do Remo na ponta da linha. Ué, falou a verdade, velho. O que eu vou fazer? Trago verdades, 4h53, vamos pro intervalo, a gente já volta aqui no Arena Dia do Beijo, hein? Que tem? E daqui a pouco hoje tem algum joguinho pra gente assistir Tem ou não? um Figueira na Série C. tem um Figueirense, Figueira, né? tem um, nossa, O é melhor Figueira não, também deixa pode quieto. dar a mão pra Ponte Preta, tá igualzinho, né? Esquece esse negócio de agenda aí, vamos pro intervalo, a gente já volta. O Bahia e Mirassol. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Atenção, a oportunidade de ter o seu BYD 0 km chegou na BYD Darugi. Só aqui você garante super taxa zero e um bônus incrível de até 40 mil reais na troca do som premium. Quer tecnologia? O som Pro com sistema ADAS está por apenas 199.990 reais. E o King, a sofisticação que você merece, a partir de 159.990 reais. Não perca tempo, estamos pertinho de você em 8 endereços. Procure a BYD Darugi mais próxima e saia de carro novo. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Hoje começa a fase semifinal da Superliga Feminina, 2 jogos. O Minas enfrenta o Osasco, jogaço de vôlei, às 6:30 da noite. E às 9 da noite tem o Praia Clube, que recebe o Flamengo, lá em Uberlândia. Lembrando que o vencedor dos confrontos, eles vão para a grande decisão que acontece em jogo único no estádio do Ibirapuera. No Iga Atacado você encontra tudo para sua casa ou negócio com os melhores preços. Confira: farofa de mandioca temperada Yoki 400 gramas, R$4,98. Milho verde Fugini sachê 170 gramas, R$2,29. Presunto Perdigão sem capa, peça ou pedaço, R$23,98 o quilo. Desinfetante Sanol Fragrâncias 2 litros, R$4,98. Mas corra, ofertas válidas até o dia 13 de abril. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém.
Atenção! Começou a promoção É Agora ou Nunca na Daruge Chevrolet. Taxa zero. IPVA 2026 grátis. Parcelas reduzidas. Pagamos até 90% da tabela FIP no seu usado na troca. É a chance perfeita para você sair de Chevrolet Zero com condições que não vão se repetir. Mas corra, porque é por tempo limitado. É agora ou nunca. Na Daruge Chevrolet no Cambuí e agora também no Jardim do Trevo. Desacelere, seu bem maior é a vida. Arena CBN. Sabe, a planilha do ECAD bombando, bolacha. Meu Deus. 4h56. Eu tenho um pendrive com 400 músicas assim. Ai, chega na terceira, já começa. Você de piscar alerta do carro, tanto vírus que tem. Quem é esse aqui, ó? É o Marcelo, falou assim, ó, Barão Geraldo inteiro manda um beijo pro Roberto, aquele... Aí acho que é um xingamento aqui, eu freiei na curva pra não ter nenhum tipo de problema. Era pra ter tocado. Se o Yuri Alberto, se eu fosse o Yuri Alberto vendo o lance, eu teria feito a mesma coisa. Eu só tentaria chutar ali meio que cruzado pra bola passar em cima da perna. Mas você ia finalizar. Você ia finalizar. Eu ia finalizar também, não ia tocar. Só atacante vive do quê? Mas o outro tá onde? Não tava a melhor condição? Eu acho que tinha que ter tocado. Mas o Júlio, se não me engano, foi o Carlão, falou que na recomposição já tinha um do Palmeiras meio que fazendo ali ele foi saindo muito pro lado direito, né? Ele não foi em direção ao Carlos Miguel, né? Ele percebe, ele vai mais pro lado direito e vai perdendo o ângulo. Aí chega o marcador do Palmeiras no Kaique, né? Que vinha vindo pra finalizar. E o Carlos Miguel cresceu aí, velho. Cara, se ele tocava o Kaique dava um carrinho e entrava com essa bola. Será que o Kaique tava em opinião, né? Eu acho. Não sei. Eu sinceramente não sei. O Carlos Miguel ganhou um bichinho a mais ali. Eu vou falar pra vocês. Se com o empate em 0-0, pelo menos nas redes, a gente já observa muitas críticas em relação ao Palmeiras, se o Palmeiras perde o derby como ontem, com 2 jogadores a menos, o caldo ia ferver no palestra, velho. Mesmo líder do Brasileirão. Muito. Por isso que eu acho que o Yuri Alberto tinha que ter tocado, cara. Pelo amor de Deus. 4h58, tem mais áudio aí, Bolachinho? Os últimos, hoje é dia do beijo, a gente tá mandando aqui abrindo espaço, na verdade, pra você mandar um beijo pras pessoas que você ama. Vai. Boa tarde, galera do CBN, Roberto de Americana. Guarani no caminho certo. Só precisamos testar o argentino, né? Ontem eu pedi o argentino. Teimosia que não tem tamanho. Testar pra ver se fica ou se vai embora, porque... do jeito que tá, e ele não reclama de nada, né? Ele tá sempre boa. Gostei da observação. Tranquilo. Gostei da observação dele, Lupe. Porque eu acho que o Guarani não tem tantas condições financeiras para suportar um jogador como o Diego Torres ganhar o que ele ganha sem jogar. E nestes jogos de Série C, principalmente em Campinas, em que o Guarani a tendência de ter muita tranquilidade para vencer, eu acho que ele poderia ser testado sim. Ontem, no momento que ele pôs o Isaac, eu pedi o Diego Torres. Tem um pênalti lá, ele bate, faz o gol e você recupera um jogador aí que poderia ajudar. Tá certo. Meu beijo vai para minha esposa, que estamos juntos há 52 anos. É uma mulher maravilhosa, que cuida de mim como se fosse um filho. Além de ser marido, é claro. Amo demais a minha esposa. Ela se chama Carmen Sampaio. Beijo, te amo, Milton de Montemor. Que lindo! Fábio Chaves, 52 Cara, anos juntos. Que coisa maravilhosa aí, Fábio. Igual meus pais estão há 51 também. Olha cara. aí, que legal. Muito feliz com a união deles. Pinga, né, Chaves? Hoje em dia é muito difícil, né, cara? Tem mais um, Bolachinha? Aí não. Boa tarde, galera. Vou repetir o áudio que eu esqueci de colocar o nome. A minha esposa atual, Camila, há 2 anos. Atual, a primeira durou 45. Ué. Caramba, que coragem. Demorou um pouco, galera. Tudo bem com Demorou vocês? um pouco, velho. Meu beijo vai para minha esposa. A atual, 2 anos, porque a anterior demorou 45 anos. Rapaz. Nossa, que beleza, hein? Caramba, um beijo hein? pra todo mundo, então. O dia do beijo. Essa altura do campeonato. É crítica a ex? Eu acho que elogio ou a crítica a ex, velho? Eu acho que algum BOzinho que deve mas tá é que a gente rolando não aí, né? sabe, de repente faleceu também. Bom, Prefiro a gente ficar vai encerrar quietinho. o programa 5 horas com uma linda mensagem. Atenção, Fábio Scheibe. Atenção, Carlão Pois de não. Freitas. Atenção, José Neves. Boa tarde, meninos. O beijo vai para os apresentadores desse programa Fora da Curva. Maravilhoso. Adoro vocês. É a Mara,
que mandou mensagem. Mara. Que Mara? Que maravilha, maravilha. A Mara, do telefone final 9754. Fica aqui o nosso grande beijo pra você e o nosso obrigado pela audiência. Boa semana pra todo mundo. Amanhã a gente volta. Valeu!